Não fique preocupado, com medo, inseguro com aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Eu quero convidar você com o mesmo sentimento de adoração dos louvores que foram entoados nesta noite. Você permaneça nesse culto com seu coração aberto, receptivo para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento, pastor Cleverson, deixar você com toda a liberdade de falar a palavra do Senhor. Sua família é bem-vinda, irmão, cunhados, filhos, esposa, são mais do que bem-vindos em nosso meio. Você não está em outro lugar, senão na casa do Pai. E você tem toda a liberdade de dizer tudo aquilo que o Pai já colocou no seu coração. Fique à vontade para falar do Senhor no seu coração. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. É motivo de muita alegria nós podemos estar na presença do Senhor nessa noite tão especial, né? Comemorando mais um aniversário, mais um trabalho aqui da juventude. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Eu gostaria de aproveitar que você está de pé e convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20 e o versículo é o versículo de número 6. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão imensa a Deus por nos proporcionar esse momento tão especial, onde nós podemos estar mais uma vez aqui, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Fábio, pastor Luciano, que são amigos de longa data, né? Amigos mais chegados do que irmãos. Que Deus abençoe esse casal, assim como toda a sua família. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui, amigos, né? Glória a Jesus pela vida de vocês, Modilson, Dordinha, são uma bênção na nossa vida, os filhos. Deus abençoe a todos. E claro, não posso deixar de louvar a Deus, irmãos, pela família mais linda do Brasil, que é a minha, né? Minha esposa, os meus filhos, cada um acha a sua, né? Eu acho a minha família mais linda do mundo, amém? Glória a Jesus. Louvar a Deus pela vida aqui do meu irmão, Cléber, Gisele, que fizeram esse convite a nós e o Senhor preparou esse momento tão especial, amém? Você encontrou o texto aí? Atos capítulo 20, versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: E depois dos dias dos pães asmos, navegávamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alongou a prática ou a palavra até a meia-noite. Havia ali naquele lugar muitas luzes do cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, e porque foi tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E esse jovem foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçou e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram todos consolados. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por um minuto. Nós vamos engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, Senhor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Nós estamos reunidos, Senhor, mais uma vez na tua casa, na tua presença, certo, Pai, de que a tua presença já é real no nosso meio.
nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar por tua bondade, por tua graça. Fala conosco, Senhor, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir nessa noite, a qual o teu Espírito Santo nos direciona. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento por vontade. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida de todos nós. Todos nós já ouvimos falar acerca desse capítulo do livro 20 que Lucas escreveu, precisamente o versículo de número 6 ao versículo de número 12, a qual nós lemos aqui. É um texto que é muito conhecido de todos nós, mas eu estava falando com Deus para que o Espírito Santo trouxesse ao meu coração uma palavra que viesse ao nosso encontro, porque afinal de contas nós estamos aqui para engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu sei que o que nos atraiu para este lugar essa noite é a presença gloriosa do Espírito Santo. Embora nós estejamos aqui entre amigos, irmãos, parentes, não foi essa amizade que nos trouxe aqui, não foi o parentesco que nos uniu aqui. O que nos uniu aqui foi o propósito de Deus, porque Deus tem algo para as nossas vidas aqui. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui debaixo de uma graça que o Espírito Santo vai descer, vai derramar sobre as nossas vidas dessa noite. Você crê assim? Amém? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, pois bem, o texto que lemos, a Bíblia vai falar que no primeiro dia da semana, o apóstolo Paulo se reúne com alguns discípulos, e é muito lógico que nós vamos ver, segundo a história, que uma grande multidão, pastor Fábio, se reúne com o apóstolo Paulo no cenáculo para que o nome do Senhor fosse engrandecido. A união deste povo aqui, o intuito desta união é ouvir a palavra que o apóstolo Paulo iria direcionar à cidade de Troade, porque a Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Paulo passa por Troade, ele fica ali 7 dias. Lógico, o apóstolo Paulo era um homem muito influente, então onde ele estava, a Bíblia vai dizer que sinais também aconteciam no céu na vida do apóstolo Paulo. Então é muito normal que onde o apóstolo Paulo estava, sempre também havia uma grande multidão a fim de ouvi-lo pregar. E a Bíblia vai dizer agora que quando ele chega em Troade, ele se reúne num domingo, sendo esse o primeiro dia da semana, e Paulo começa a anunciar a palavra àquele povo. O que eu acho interessante dessa palavra é que a Bíblia vai dizer que Paulo ele estende um pouco a sua pregação, porque os dias que Paulo estava pregando, pastor Paulo, são dias diferentes dos nossos dias de hoje. Louvo a Deus pela vida de vocês, que eu fiquei maravilhado aqui, que vocês dão um tempo muito bom com a palavra. Mas eu tenho frequentado junto com a minha família muitos lugares onde se tem 2, 3 horas de louvor e tem 10 minutos com a palavra. E a Bíblia vai dizer que o que liberta, o que transforma, o que convence é a palavra, é o Espírito Santo através da palavra. Então quando Paulo está pregando aqui, a Bíblia vai dizer que uma multidão estava ouvindo Paulo pregar. E o interessante é que no cenáculo, o texto vai dizer que havia muitas lâmpadas que estavam acesas. Nós bem sabemos que as lâmpadas que estavam acesas não são as lâmpadas elétricas e de LED como nós temos. As lâmpadas que estavam acesas eram lâmpadas que eram movidas a óleo. Então, se você ver na história, você vai ver que as lâmpadas que estavam acesas no cenáculo, essas lâmpadas eram abastecidas através do óleo. E talvez aqui os mais antigos como eu vai lembrar do tempo em que nós usávamos as lamparinas de querosene. Alguém lembra? Tem bastante gente que está ficando velho aqui, né? Glória a Jesus. Então essas lâmpadas de querosene, quando você acendia dentro da sua casa, levantava-se uma fumaça muito grande e você tinha que sair às vezes para respirar lá fora, porque o cheiro da fumaça tomava toda a casa. E nesse culto aqui que Paulo está pregando não é diferente. As lâmpadas que estão acesas está causando um desconforto na respiração, está causando um desconforto na visão.
E a Bíblia vai dizer que nesse culto tem um jovem. Só que a atitude desse jovem é uma atitude um pouco preocupante, porque a Bíblia vai dizer que esse jovem escolhe para si, o nome desse jovem é Eutico, e ele escolhe para si um lugar de conforto, ele escolhe para si uma posição de conforto. E todas as vezes que eu encontro, falando aqui agora para nossos dias, um crente que tenta ocupar uma posição de conforto, é algo muito preocupante. Por quê? Porque a posição de conforto faz a gente parar de buscar Deus. A posição de conforto faz a gente parar de louvar o nome do Senhor. A posição de conforto faz a gente parar de orar, faz a gente não querer pregar mais. A posição de conforto faz a gente querer abandonar o instrumento que tocamos. A posição de conforto começa a dar um desânimo de estar no culto, e é um passo para a posição de conforto nos tirar da presença de Deus. Por isso, movido pelo Espírito Santo de Deus, eu já começo a anunciar para você que me ouve nessa noite: não entre, saia dessa posição de conforto, porque o Espírito Santo de Deus quer te usar de uma forma extraordinária para a glória do seu nome. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Eutico corre para a janela, e mais, ele não só está na janela, como ele se assenta sobre a janela. Janela, irmãos, a forma que a Bíblia está sendo narrada aqui, a janela é um lugar perigoso. Por que janela é um lugar perigoso? Porque quem está na janela, uma hora está no culto e outra hora não está mais no culto. Quem está na janela, uma hora participa do culto, uma hora está olhando as coisas lá fora. Você já vai entender o que eu vou falar, porque o Espírito Santo fala comigo e vai falar conosco nessa noite. Quem está na janela, uma hora ele está participando do culto, outra hora ele não quer mais participar do culto. Quem está na janela, uma hora ele está ligado na pregação que está sendo anunciada, e outra hora ele está ligado nas coisas lá de fora. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando nós estamos prestando culto a Deus, que nós devemos nos ligar a Ele em corpo, alma e espírito, para engrandecer o seu nome, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia! Eutico está no ambiente de culto, Eutico está ouvindo a palavra, mas tem momentos que Eutico está ligado lá fora. Tem momentos que o mundo está influenciando mais do que as coisas de Deus. Eu venho pregar para jovens que me ouvem aqui nessa noite: não deixe o mundo influenciar você, porque o diabo tem as suas metas, o diabo tem os seus métodos, o diabo tem as suas ferramentas, e o diabo não quer matar você, o diabo não quer aparecer para você de forma que te expande, que te tire da presença de Deus. Não, ele vai roubando você aos pouquinhos, ele vai te tirando você do foco, ele vai colocando você numa posição de conforto, ele vai colocando você numa zona de conforto, e quando você percebe, já é tarde demais, você já não tem mais força para buscar Deus. Mas quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo falou comigo dizendo: diga para a minha igreja, porque essa noite eu vou tomar alguém pela mão essa noite, e vou mostrar para ele, vou mostrar para ela, que eu estou no controle de todas as coisas, e que eu posso fazer coisas extraordinárias. Aleluia! Todos nós que estamos aqui já passamos por uma posição de conforto. Todos nós. Eu faz pelo menos 10 anos que eu prego, que iniciou esse ministério de pregação. O Senhor me deu esse ministério. Nesses 10 anos, pastor Fábio, eu já pensei pelo menos umas 3 vezes de parar de pregar. Eu já pensei pelo menos umas 3 vezes de parar com tudo, de somente chegar na igreja e sentar no banco. Mas todas as vezes que eu parei para pensar dessa forma, o Espírito Santo sempre falou comigo dizendo: não, eu não te chamei para ficar sentado no banco, eu não preciso de pessoas somente para ficar sentado no banco. Deus não precisa de espectadores. Se você está aqui nessa noite, é porque tem um propósito do céu para a tua vida, é porque tem um propósito de Deus para a tua história, é porque tem um propósito de Deus para a tua família, é porque tem um propósito de Deus para a tua casa. Você não vai parar, porque Deus vai te fortalecer essa noite, e você vai voltar a fazer ainda mais do que fazia.
Eutico é tomado por um sono. Quando eu estava lendo esse texto aqui, sabe o que eu imagino a janela nos dias de hoje? Às vezes nós estamos no culto, aqui eu acho que não tem, eu acho que é só lá do lado onde eu moro, mas tem gente que está no culto e está desapercebido. Tem gente que vem no culto e diz: hoje o culto não estava bom, não senti nada. Hoje o culto não estava bom, não gostei do culto. Que bom, porque o culto não é para você, o culto é para engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Não existe culto ruim, irmão, aprenda isso. Por quê? Porque o culto ele não é coletivo, o culto ele é individual. Eu presto um culto a Deus, você presta um culto a Deus. Quando você se dispõe a prestar culto a Deus, não importa quem canta, não importa quem prega, você diz: Senhor, eu vim para prestar culto, eu vou sair daqui cheio da presença do teu Espírito. Aleluia! Só que o pensamento de Eutico não é esse. Eutico está desapercebido. Se fosse nos dias de hoje, a palavra está sendo anunciada por Paulo, e Eutico ia estar com o Instagram aberto, mexendo no Instagram, no Facebook. Se as palavras de Paulo fossem nos dias de hoje, Eutico ia estar desapercebido, pastor, com qualquer coisa. Porque uma vez que você está no ambiente de culto, mas você não está ligado no culto, irmão, não adianta. Aleluia, porque o culto ele é feito aqui por nós, mas ele sobe até lá em cima, e o Senhor recebe a adoração. E se o Senhor recebe a adoração, ele também derrama poder, ele também derrama graça, ele também derrama glória, ele derrama cura, ele derrama avivamento, ele derrama graça, ele derrama o céu sobre a terra. Quando a igreja se dispõe a buscar a sua presença. Mas Eutico está perdidão. Aleluia. Aqui não tem, mas lá do lado onde eu moro tem bastante. Você pergunta assim: o que foi pregado no culto? A pregação foi boa, mas eu nem lembro o que foi pregado. Então tu não estava no culto. Eutico estava perdidão desse jeito. Paulo está suando a camisa para pregar e Eutico está sentado na janela. A Bíblia vai dizer que agora Paulo estende a sua mensagem, o seu sermão, a sua pregação, e Eutico é tomado por um sono. Agora esse sono de Eutico vai prejudicá-lo. Por quê? Eutico caiu para dentro ou caiu para fora? Quem pode responder? Para fora. O culto estava sendo realizado aonde? No terceiro andar. Agora a Bíblia vai dizer, irmão, que Eutico cai. Se ele cai para dentro, estava tranquilo. O problema é que muitas das vezes, quando nós estamos numa posição de conforto chamada janela espiritual, a tendência é sempre de nós cairmos para fora. E quando nós caímos para fora, é verdade que nós podemos ser resgatados pelo ouvir, isso é verdade, mas é muito difícil. Por quê? Porque quando caímos para fora, isso causa danos para nós. O inimigo bate com força, o inimigo bate sem dó, mas feliz é aquele que permanece dentro da casa, feliz é aquele que permanece no ambiente de culto, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que se dispõe a buscar a presença do Senhor. Bem-aventurado é você que veio nessa noite a fim de engrandecer ao nome do Senhor, porque eu vejo na Escritura Sagrada que Deus nunca dispensou ninguém de mão vazia, pastor Fábio. Todo aquele que chegava diante dele de maneira nenhuma é lançada fora e não voltava de mão vazia. Então deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. Essa noite Deus tem algo preparado para nós essa noite. Deus tem algo preparado para mim essa noite. Deus tem algo preparado para você essa noite. Não fique desapercebido, porque Jesus está falando conosco. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Se eu tivesse aqui nesse culto, ele estaria totalmente desapercebido. Hoje, os dias que nós vivemos são dias difíceis.
O que você faz? Vai lá, passa uma champinha, né? O carro passa roupa, qualquer coisa para dar uma alisada, passa uma massa corrida na cara, depois você diz, não, agora eu vou apresentar. Você vai lá e posta uma foto. O único cuidado que nós cristãos temos que ter é com o que nós postamos nas redes sociais. Por quê? Eu já fui apedrejado por coisas que eu postei na rede social que não condiz com aquilo que nós vivemos, e isso é verdade, porque às vezes as pessoas nos julgam por essa maior enganação que existe, chamada rede social. Tem gente na rede social que é coisa linda de ver, que é pessoa alegre, se dá com todo mundo, que é uma bênção, mas especialmente não é metade daquilo que é na rede social. Então a rede social é uma grande enganação. Nós não podemos medir pessoas pela rede social. O que nós podemos medir pessoas é pelo caráter que tem, é pela vida espiritual que tem. Glória ao nome do Senhor. Por isso eu creio que nesses últimos dias Deus vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que talvez não são conhecidas aí, talvez pessoas que não são conhecidas pelo homem, mas precisa. O que importa é quando o teu nome é citado, você é conhecido na eternidade pelo Rei da Glória. Isso que é importante. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Eutico cai na janela. Caiu, e algumas traduções bíblicas vai dizer que Eutico morreu na hora. O interessante é que eu acho que essa palavra é que a Bíblia vai dizer que muitas pessoas desceram, tomaram Eutico e levantaram ele, mas ele ainda estava morto, porque a Bíblia diz que foi levantado morto. Estava de pé, sim ou não? Sim, mas estava morto. Para Deus não importa que nós estejamos de pé. Perante Deus nós precisamos estar vivos. Perante Deus nós precisamos ter uma vida ativa. Aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, e eu acredito que a grande maioria vai concordar comigo. É obrigação nossa de cristão sempre ter uma palavra direcionada para alguém. É obrigação nossa. Aleluia. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida ativa. Quando levantaram aquele jovem, eu imagino as pessoas dizendo assim: olha, levanta ele e coloca ele de pé, e colocaram ele de pé. Mas a Bíblia diz que ele está de pé e ainda está morto. Você vai lembrar de um texto, de uma revelação de Deus ao profeta Ezequiel, capítulo número 37, onde vai falar do vale dos ossos secos. Quando Deus olha para Ezequiel, Deus diz: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel responde: Senhor, tu é quem sabes. E Deus diz para ele: então profetiza ao filho do homem sobre esses ossos. E o texto vai dizer: e eu profetizei como o Senhor me ordenou. E houve-se um grande reboliço, e um grande exército foi colocado em pé. Escute isso. Um grande exército daquele vale foi colocado em pé, e para Ezequiel o milagre já está pronto. Mas Deus, ele vem e fala para Ezequiel: Ezequiel, está todo mundo de pé aqui? Sim, Senhor, já aconteceu um grande milagre aqui. Só que para mim não basta só isso. Agora eu quero que você profetize que o Espírito venha dos quatro cantos e encha todo esse exército, porque para mim não importa estar somente de pé, para mim precisa estar vivo, para mim precisa ter uma vida ativa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Para mim não importa estar somente de pé, o Espírito Santo tem que entrar e tem que vivificar a carne. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou. E quando Ezequiel profetizou, houve um grande reboliço. O Espírito veio e encheu todo aquele exército. E olha o que Deus vai dizer: Ezequiel, não posso eu fazer dessa forma com o meu povo de Israel. Não posso eu fazer da mesma forma com a minha igreja. Deus estava dizendo: eu ainda sou dono da igreja. Deus estava dizendo: eu ainda tenho liberdade no meio da minha igreja. Deus estava dizendo: eu ainda posso parar o pregador para falar no meio da minha igreja. Deus estava dizendo: eu ainda posso parar o louvor para falar no meio da minha igreja.
Deus estava dizendo: eu ainda posso entrar no meio da minha igreja, porque Deus ainda é o dono da igreja. Glória ao nome do Senhor. A igreja do Senhor ainda está viva. Glória a Jesus. A igreja do Senhor ainda está viva. Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Nós precisamos estar vivos. É muito lógico que a forma que eu trago aqui aos humanos é uma forma espiritual. Porque qualquer um que olha para nós vai ver que nós estamos vivos, porque estamos de pé, estamos respirando, estamos conversando. Mas a forma que Deus fala aqui é uma vida espiritual. Aleluia. É uma vida com um sentimento de alegria que só o Espírito Santo coloca dentro de nós. Até porque é muitos de nós que estamos aqui sentados e nem éramos para estar aqui. O inimigo já tentou tirar a nossa vida já há muito tempo. O inimigo já lutou tanto, mas o Espírito Santo do Senhor que vivifica, ele entrou em ação e nos deu a oportunidade de estar aqui. É por isso que o nome do Senhor tem que ser glorificado, porque todos os dias, irmão, não é um dia sim, um dia não, é todos os dias. O inimigo arma as suas armadilhas, usa as suas artimanhas, usa os seus projetos para nos parar, para nos desanimar, para nos matar. Mas maior é aquele que está conosco, aquele que não cochila, aquele que não dorme, aquele que quando o diabo vem bate na porta, é ele que abre. Eu estou orando aqui agora. Glória ao nome do Senhor. É aquele que quando o diabo tenta entrar na nossa vida e bate na porta do nosso coração, o Espírito Santo abre a porta e diz: vai para trás, vai para lá, porque eu estou morando nessa casa, essa casa está ocupada. Glória ao nome do Senhor. Glória. Essa é a vida que o Espírito Santo quer que eu e você tenha. A vida do cristão é fácil de maneira nenhuma, mas nós somos firmados em uma palavra que diz que o choro pode durar até uma noite inteira, mas de manhã a alegria nasce. Aleluia. De manhã a alegria vem. Aleluia. De manhã a alegria volta a brotar nos nossos corações. Glória a Jesus. Eu te foi levantado morto. Paulo está onde? Paulo está pregando. A Bíblia vai dizer que agora Paulo para a sua pregação e desce, porque ele estava no terceiro andar. Alguém disse para Paulo: Paulo, o menino acabou de cair da janela e se arrebentou. O menino acabou de cair e morreu, está morto lá embaixo. Aí Paulo desce com autoridade, porque culto não é para ninguém sair morto, culto não é para ninguém voltar morto para casa espiritualmente falando, culto é para voltar vivificado, cheio do poder e cheio da graça. Esse culto aqui nessa noite de domingo é para amanhã, na segunda-feira, permitindo Deus, quando nós abrimos nossos olhos, o Espírito Santo diz: eu estou com você essa semana para te fortalecer. Culto nessa noite é para o Espírito Santo descer aqui, tomar as nossas vidas e dizer assim: olha, prossiga avante, aleluia. É para as pessoas olhar para mim, para você e dizer: da onde tem toda essa alegria, essa disposição, da onde vem? E você dizer: é o Espírito Santo de Deus que mora, que habita em mim. É o Espírito que vive dentro de mim, que me faz ter alegria e disposição todos os dias para engrandecer e glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Paulo desce, e a Bíblia vai dizer que a notícia que Paulo dá é boa, é uma notícia de esperança, é uma palavra de esperança. Irmãos, ninguém deu mais esperança nesse período que nós passamos de pandemia do que a igreja. Ninguém deu mais esperança. Aonde você ia era um caos. Aonde você ia, as pessoas diziam: meu Deus, vai morrer muita gente, meu Deus. E a igreja não. Calma, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Calma, aleluia.
que Paulo desce, dá uma boa notícia dizendo: calma, a alma, a vida ainda está nele. E Paulo abraça aquele jovem no chão, levanta ele. Só que agora, quando levanta, esse jovem já não está mais morto, porque quando Paulo toca nele, pastor, Paulo, aleluia, pelo dom do Espírito de Deus, transmite a vida para aquele jovem. O culto que estava lá em cima, o povo estava meio cansado pela pregação de Paulo, por causa do sinal que aconteceu ali. O culto tomou uma proporção diferenciada. O culto, ele se tornou diferenciado. Por quê? Porque agora há pouco alguém caiu do terceiro andar, quebrou o pescoço, sei lá, morreu. Todo mundo diz, e eu acredito na palavra de Atos, porque quem escreve Atos é Lucas. E Lucas, sendo doutor, ele não ia dizer que o jovem não estava morto, que o jovem estava morto se não estivesse. Ele próprio escreve dizendo: o jovem caiu e morreu. Mas a Bíblia diz que quando Paulo desce e ora pelaquele jovem, na mesma hora o jovem reviveu. Glória ao nome do Senhor. Eu venho pregar essa noite para uma geração que Deus vai usar para vivificar pessoas. Eu venho pregar para uma geração de jovens que Deus vai levantar para trazer pessoas para dentro dessa casa. Eu estou pregando para uma geração de pessoas, jovens cheios, que serão cheios e transbordantes do Espírito Santo. O diabo pode até se levantar, mas não vai prevalecer, não vai. Porque o poder de Deus está na igreja. O poder de Deus está em nós. Aleluia. Todos nós aqui já vivenciamos milagre. Aleluia. Um dia eu fui convidado, pastor Flávio, para pregar no congresso. Eu ia pregar na noite do domingo. E o congresso era sexta, sábado e domingo na cidade de Itapema Sul. E o pregador que pregou no sábado ficou para a pregação do domingo, para o encerramento do culto. E eu cheguei com esse meu jeito de menino, não tão menino, mas com jeito de menino. Ele já é um rapaz mais avançado, tinha vindo de fora, aqui do estado do Paraná, para ministrar esse trabalho. Eu acredito que quando ele olhou para mim, ele me menosprezou um pouco. E ele disse para mim assim: eu sentado no altar, ele senta do meu lado, disse: rapaz, você que vai pregar? Eu disse: é. Ele disse: rapaz, Deus virou tudo isso aqui ontem. Isso aqui foi tomado pela glória de Deus, foi batizado no Espírito Santo, pessoas renovadas. Falou isso para mim. Eu disse: oh, que benção. Aí ele falou para mim assim: ó, e hoje vai ser melhor. Ele deu uma risadinha. E eu disse: vai. E aí, quando ele se levantou e voltou para o lugar dele, eu falei: Deus, fiquei um pouco medo, Senhor, né? Porque qual que é o nosso pensamento humano? Se ontem foi bom, hoje tem que ser melhor. Eu disse: Deus, o que é isso? Seguro, eu estou sem chão, o que eu vou pregar? Eu tinha preparado um sermão, e Deus disse para mim: calma, essa noite aqui, eu vou fazer algo na tua vida que eu nunca fiz antes. E eu fiquei muito empolgado, eu sou glória, fiquei empolgado. E eu comecei a pregar. A igreja é uma igreja pequena, cheia de gente, para fora, gente. A igreja tinha uma janela do lado lateral, o pessoal assistindo o culto ali pela janela. E eu estou pregando. E de repente o Espírito Santo passou a me dar uma visão. Qual visão? Que visão era essa? Uma mulher entrava numa sala, sentava numa cadeira. Do outro lado da mesa tinha um homem todo vestido de branco. E esse homem fala alguma coisa para aquela mulher. Aquela mulher levanta, passa a mão na sua bolsa, sai por uma porta. E quando ela sai pela porta, ela pisa no chão e o chão se abre e a terra engole ela. E eu pregando, eu disse: Deus, o que é isso? E Deus disse assim para mim: entrou alguém aqui nessa noite que recebeu uma notícia essa semana às 10h20 da manhã. Escute isso. E quando ela recebeu essa notícia, o chão se abriu para ela. Essa mulher não teve mais pensamento para nada. Não pensou mais nos filhos, não pensou mais no esposo, não pensou mais em ninguém. Automaticamente a terra se abriu e engoliu essa mulher. E essa mulher foi desenganada pela medicina. Mas eu trouxe ela aqui porque eu vou curar essa noite. Aleluia. Aí eu falei: meu Deus. E eu pregando, de repente eu paro a mensagem, eu digo: irmãos, Deus me dá uma visão.
E a visão é essa. De repente, quando eu disse, e foi às 10h20 da manhã dessa semana, que o médico deu uma notícia para você, deu um diagnóstico, e esse diagnóstico fez você perder o chão, perder o rumo. Levanta uma mulher no meio da igreja e vem chorando diante do altar, no meio da pregação. E eu disse para ela, Deus disse que vai te curar essa noite aqui. Essa mulher caiu no joelho, e o Espírito Santo disse para mim assim, ela foi diagnosticada com um câncer. E eu, Senhor, vou expelir para fora aqui. Aí eu fiquei empolgado. Aí eu disse assim para os irmãos, Deus vai fazer um milagre aqui, se alguém tem um balde, traz aqui. Aí ele veio com um balde, eu falei, meu Deus, se não acontecer nada, o meu ministério acaba aqui. Jesus, agora é o Senhor. O Senhor mandou fazer, eu já fiz, agora é contigo. E quando nós colocamos a mão sobre aquela mulher começou a vomitar dentro daquele balde. Irmãos, a igreja foi tomada de uma graça que eu não consegui pregar mais. Eu imagino que nesse acontecimento aqui não foi diferente. Quando Paulo desce, pastor, ele cura aquele jovem. Aleluia. Eu acredito que a vida, aquilo tudo nunca mais foi o mesmo. Porque eles viram o jovem morto e de repente Paulo vem de montar um jovem entrando dizendo, eu trouxe a vida para esse jovem de novo. Eu trouxe ele para o culto de novo. Eu dei a oportunidade de assistir o culto de novo, de falar com Deus de novo, de adorar Deus de novo. Glória ao nome do Senhor. Por isso, eu acredito que eu de agora não vai para a janela. Aleluia. Que eu de agora senta na primeira cadeira. A Bíblia diz que Paulo ficou empolgado. Bate o pão e come porque era ceia. E depois que eles comem o pão, a Bíblia diz que Paulo se empolga e continua pregando até o romper da alva. Até quando estava amanhecendo o dia, Paulo está pregando. E eu que estava me foi embora, não, eu que estava sentado dizendo, não, se Jesus me deu a vida, eu quero ouvir a palavra dele. Se Jesus me deu a vida, eu quero engrandecer o nome dele. Se foi ele que me deu a vida, eu não posso viver longe dele. Glória ao nome do Senhor, levanta a mão e vou profetizar. O Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui essa noite. O Espírito de Deus está te dando vida essa noite, crente. O Espírito de Deus está te dando vida essa noite. Deus está dizendo, eu estou te vivificando. Eu estou trazendo vida para a tua casa, para a tua família. Eu estou mostrando para você que eu ainda tenho um propósito contigo. Eu estou mostrando para você que eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. Que eu sou o Senhor, que posso mudar a tua história, mudar a tua vida. Eu posso mudar a tua casa, o Espírito Santo está dizendo, eu posso arrancar essa dor que está no teu peito, eu posso arrancar esse vazio que a depressão está tentando entrar, eu posso vivificar a tua alma, eu posso te encher do Espírito Santo. Você vai voar na minha presença, você vai pular diante de mim, você vai ter prazer em louvar meu nome de novo, você vai ter prazer em glorificar meu nome de novo, você vai cantar por mim de novo, porque eu, Senhor, vou mudar a sua história. Aleluia. Esse jovem Paulo vivificado. A Bíblia diz que Paulo prega para o romper da alva. Agora eu encerro aqui a minha fala. Por que Paulo escolhe o terceiro andar para prestar culto? Segura que isso aqui é uma revelação. Nós sabemos, irmãos, que há 3 céus, sim ou não? Sim. Primeiro céu, esse visível que nós vemos. Segundo céu, o céu onde estão as galáxias. E o terceiro céu, qual é? O céu onde eu e você daqui a pouco, quando a trombeta tocar, nós vamos subir para morar com o Senhor para toda a eternidade. Agora, quando eu estou lendo esse texto, Deus fala comigo, dizendo, filho, vocês precisam parar de prestar culto no modo normal e natural. Vocês precisam parar de prestar culto no primeiro e no segundo céu. Vocês precisam elevar o culto tem que ser feito, elaborado no terceiro céu. O culto não pode ser culto terreno. É por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo de número 3 para a igreja de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1: buscai primeiro as coisas que são de
ouço sonhar. Ele está dizendo: ei, parem de pensar só nas coisas terrenas, comecem a pensar no céu, comecem a pensar na eternidade, glória ao nome do Senhor, porque quem pensa nas coisas terrenas se apega em coisas terrenas, quem pensa nas coisas da terra se apega nas coisas da terra, mas quem pensa no céu, quem presta culto lá no terceiro andar, quem presta culto lá no terceiro céu, as coisas podem estar difíceis, mas ele está sorrindo, porque ele sabe que o guarda de Israel não dorme, ele sabe que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia! É por isso que é muito normal você ver um crente e perguntar para ele está com a vida toda detonada, ele pode estar passando dificuldade financeira, ele pode não ter nada dentro do seu armário em casa, da despensa, a enfermidade pode até ter batido a porta, mas você pergunta para ele: e aí, crente, como é que está? Ele diz: está tudo bem. Você lembra da viúva? Ela está indo prestar culto a Eliseu, o filho está morto no quarto, a Bíblia pergunta: e aí, mulher, está tudo bem? Ela diz: está tudo bem, se melhorar estraga, porque ela tem um objetivo, e nós temos um objetivo também. Nós não dependemos de coisas terrenas. Aleluia! Palavra bem propícia para essa noite de decisão, que nós estamos aqui no culto, mas dependemos de uma ação política, de uma decisão política. Não importa se é direita ou se é esquerda que vai governar, nós não dependemos de direita, nós não dependemos de esquerda. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A minha adoração é para Ele, o culto é para Ele, a glória é para Ele, tudo é dele, glória ao nome do Senhor. Nós não dependemos de A e B. Aleluia, glória. Nós somos totalmente dependentes dele. Ah, se não for a misericórdia dele, ah, se não for a graça dele, ah, se não fosse a misericórdia e a mão dele estendida sobre nós. A Bíblia diz que o inimigo tem uma fúria tão grande da humanidade, em especial nós que estamos sentados aqui se alimentando da palavra, que se ele pudesse, ele nos engoliria vivo. Só que sabe por que ele não pode? Porque alguém morreu de braços abertos na cruz do Calvário, e quando a sua cabeça tombou no seu peito, e ele disse: Pai, está pago o preço, está consumado, automaticamente ele disse: Senhor, está comprado, o teu povo tem intimidade com o Senhor de novo. Automaticamente ele estava dizendo: você não é órfão de pai, você pode ser órfão de pai físico, você pode ser órfão de pai biológico, mas de pai espiritual você está bem na foto, porque maior é o Senhor que está conosco. A mão de Deus está estendida sobre nós esta noite. Glória ao nome do Senhor. É de uma forma, de uma visão espiritual, que eu vejo a cidade de Colombo aberta essa noite, precisamente sobre a comunidade evangélica Azusa Church, e a mão do Senhor é estendida sobre este culto nessa noite, dizendo: eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando. Eu sei, filha, que você já pensou em parar, já pensou em desistir, mas prossegue, porque eu estou cuidando, prossegue que eu estou contigo, prossegue que eu vou avivar, prossegue que eu vou te encher, prossegue que eu vou mudar a sua história e vou mostrar para você que eu não me esqueci da promessa. Aleluia, aleluia. Eu convido você a se pôr de pé comigo para a gente orar. Aleluia. Há uma graça de Deus descendo sobre nós. Aleluia. Eu gostaria de convidar todos os jovens presentes aqui nesse culto para vir diante do altar, que eu quero orar por vocês. Grande é a luta contra a nossa juventude, grande é a luta contra os nossos jovens, mas os nossos jovens são um projeto de Deus. Todo projeto do inimigo contra a nossa juventude cai por terra essa noite.
noite. Todo projeto do inimigo contra a nossa juventude está caindo por terra essa noite. Essa juventude que está aqui terão casamentos abençoadíssimos. Essa juventude que estão aqui serão os pregadores da manhã, pastor Fábio. É daqui que Deus vai levantar missionário, vai levantar pregador, vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E Deus começa com a juventude essa noite. Glória ao nome do Senhor. A igreja estende a mão para cá, porque todo o laço do inimigo contra os nossos jovens está caindo por terra agora. Está caindo por terra agora. Está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito do mal que tenta induzir a nossa juventude aos vícios, às drogas, à prostituição, cai por terra essa noite, porque a glória do Senhor desce sobre esta casa. A presença do Senhor desce para inundar a vida dos nossos jovens. Jovens, coloca a mão no coração que eu vou orar. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre a vida de vocês essa noite. A graça de Deus descendo, preparada para a vida de vocês essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu entro diante, Senhor, da tua presença que é gloriosa. Senhor, Deus todo-poderoso e santo Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu apresento diante do Senhor esta juventude. Senhor, eu aproveito este momento que o céu já está aberto sobre esta igreja e peço ao Senhor, ó Deus, ó Pai, Senhor, que o teu Espírito Santo tome essa juventude, que o teu Espírito Santo tome os nossos jovens, Senhor, aquele que nunca falou em língua estranha, que comece a falar essa noite, aquele, Senhor, que nunca profetizou, que comece a profetizar essa noite. Lamanto, emana o açúcar que amanta raia, ele é lamanto, emana o atento, a batalha sai, ele é providar aquela manto, emana o açúcar e confumina a saia. Espírito Santo desce sobre a nossa juventude, fortalece eles, enche eles com o teu poder, Senhor. Toda a liderança, Senhor Deus de glória de jovens, Senhor, enche, Senhor Deus de glória, Deus de poder, Pai. Visita, Senhor, os nossos jovens com o teu Espírito. Coloca, Senhor, no coração deles, na mente deles, o desejo da busca incessante, Senhor, do teu poder, da tua graça. Senhor, Deus de glória, Deus de poder, Pai. Eu profetizo que a nossa juventude será cheia do teu Espírito. Eu profetizo que os nossos jovens serão cheios da sua graça, cheios do seu poder, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo, Senhor, Deus de glória, Deus de poder, Senhor, que os nossos jovens serão cheios do Espírito Santo. Remanto, remandar a caia, leprominar a quente, remandar a sair. Ele, o Senhor, fala contigo, moço, nessa noite te digo, tenho eu um propósito muito grande contigo. Te trouxe aqui, Lamanto, remandar aquela sépia, e não na quedarária. O inimigo tentou te levar para outro caminho, para que você não entrasse aqui essa noite, mas eu, Senhor, marquei um encontro contigo e te digo, filho, você está na palma das minhas mãos. Remanto, eleva, caia, súbia, cada bala, pequena larga. Tudo aquilo que deu errado, eu, Senhor, começo a trabalhar a tua história. Manto, reca, manda larga. Tu não és um qualquer, tu tens um dono. Eu, Senhor, sou o teu Pai. Eu, Senhor, te abraço nessa noite e te digo, te prepara, homem, que eu vou mudar a tua história. Te prepara, jovem, que eu vou mudar a tua vida. Eu sou o Senhor que
que a palavra de Deus, não a minha palavra, porque essa palavra não é minha, é dele, falou com você essa noite, e você entendeu que você precisa tomar uma nova posição, e você quer se entregar ao Senhor, ou até mesmo reconciliar com Ele essa noite. Essa é a oportunidade que o Espírito Santo te dá. Tem alguém que está aqui que quer reconciliar com Jesus essa noite? É só você levantar a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém para reconciliar com Jesus essa noite? Não? Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Pastor Fábio, muito obrigado. Clério, irmã Gisele, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. E se Jesus merece, ter a Ele mais uma